muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao seminário da hora do almoço e é com muita alegria que hoje acolhemos cá a senhora doutora Rosalie Viegas, que está em Lisboa em trabalho de investigação. A doutora Rosalie Viegas é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem-se dedicado à investigação na época moderna e especializando-se em história religiosa e, de forma especial, na história dos conventos e dos recolhimentos femininos, sobre os quais tem desenvolvido trabalhos aprofundados no que respeita ao Brasil e à Índia, no contexto do então espaço português ou sobre tutela portuguesa, espaço ultramarinho sobre tutela portuguesa. E, portanto, também colabora no nosso projeto Pombal Global, no qual tem desenvolvido também investigação. Muito agradecemos a sua disponibilidade. E agora estamos cá em Lisboa, aceitou amavelmente partilhar a sua investigação, fazendo uma conferência sobre os territórios femininos no Império Português e a questão dos recolhimentos na Índia e no Brasil. Portanto, agradecemos muito a sua disponibilidade. A palavra é sua. Muito obrigada, professor. Agradeço pelo convite e também peço por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, a minha investigação. Hoje eu trago mais um panorama. A minha investigação propriamente dita é sobre o convento de Santa Mônica de Goa, agora ampliando um pouco para poder perceber uma forma mais global desse universo feminino religioso, né? Então percebendo alguns conventos no estado do Brasil. Então hoje a ideia seria trazer mais um panorama dessas instituições femininas, né, que foram fundadas nesses territórios coloniais, principalmente do antigo regime português. Mais precisamente, trarei aqui alguns exemplos do estado da Índia e do estado do Brasil, justamente pensando nesse eixo sul-sul do Império, e destacando esses dois porque no estado do Grão-Pará e Maranhão houve apenas um recolhimento que ainda não encontrei estudos que trabalhem, né, sobre ele propriamente dito, e também porque nos territórios da África, né, não foram localizadas instituições tipicamente femininas. Então, essa fala é uma iniciativa para pensarmos, né, essas instituições de maneira realmente mais global, não apenas individualizado ou por região, mas pensar realmente nessas características mais semelhantes, né, mas também, é claro, as particularidades de cada local. Bom, nos trabalhos que venho desenvolvendo desde o mestrado, há um conceito que está sempre norteando, né, esses trabalhos. São conceitos, na verdade, dois, que eu pego emprestado dos colegas geógrafos. Né, o primeiro, o conceito de território, que eu venho utilizando para analisar o papel do espaço conventual, a partir de uma perspectiva simbólica. Né, esses geógrafos como o Marcel Caiolo e o Rogério Rasbar, eles percebem o território, né, como vinculado à ideia de formação de uma identidade, não apenas individual, mas também e principalmente social e coletiva. É um conceito que se afasta um pouco daquele significado mais do senso comum que a gente tem, né, do espaço geográfico, e se aproxima mais dos aspectos culturais e sociais. Sendo assim, o território, né, estaria intimamente ligado a um conjunto de relações sociais e de hábitos, de ritos, de crenças. Né, o lugar, né, ele pode ser ocupado mais intensamente, né, por uma apropriação simbólico-religiosa, aprofundando ainda mais esse sentimento de pertencimento.
Assim, o território ele é visto como um construtor de identidade. Nesse sentido, a minha reflexão sobre o papel dos conventos também incide em vê-los como territórios formadores de uma identidade coletiva, feminina e religiosa. E o outro conceito, também emprestado dos geógrafos, é o de territorialidade religiosa, que, em poucas palavras, seria entender que a religião ela pode ser examinada com a relação à apropriação de determinados segmentos do espaço. Essa apropriação pode ter uma identificação afetiva por causa das práticas realizadas e está intimamente ligada com o controle de um território por grupos ou por instituições. Pode pensar, então, portanto, essa territorialidade como uma estratégia de controle do território a partir dessas práticas. E, no caso das religiosas, eu percebo que essa territorialidade religiosa foi desenvolvida por um conjunto de práticas nas quais o sagrado refletiu a identidade de fé delas como esposas de Cristo, mas também como filhas de suas ordens. Então, as práticas são voltadas para as suas próprias ordens, a devoção aos santos das suas ordens. Então, isso cria essa territorialidade, esse sentimento de controle desse território. Bom, por exemplo, que eu trago já do meu próprio estudo, do convento de Santa Mônica, ele foi construído num território, num terreno, logo à frente ao convento da Graça, que era dos agostinhos, e elas também seguiam as regras de Santo Agostinho. Só que esse terreno na frente era considerado como uma zona de prostituição, tinha um nome chamado Ilha do Fogo. Então, o Aleixo de Menezes, o Dom Frei Aleixo de Menezes, que é o fundador da instituição, ele escolhe justamente esse terreno para fazer a fundação do convento. E isso demonstra como que os critérios socioculturais se tornam mais determinantes numa construção de um espaço religioso do que outros fatores, como o clima, a qualidade do terreno. Então, é uma questão de dominar, vamos colocar aspas, aquele topo do Monte Santo que era praticamente agostiniano. Então, tinha o convento da Graça, o seminário, o colégio do Pópulo, o convento das Agostinhas e a capela de Santo Antônio, que também havia sido doado para os agostinhos. Então, há realmente um controle dessa ordem. Claro, existiam as outras ordens no monte, mas era um convento da Madre de Deus, um outro convento, um colégio dos jesuítas, mas pensando na totalidade, os agostinhos tinham quase que 70% ou 80% desse território. Pensando nessas fundações de conventos e recolhimentos, em geral, quando a gente pensa a partir da presença dos portugueses, eles são tardios, são fundações tardias e escassas. E quando pensamos em como a Espanha atua nesse âmbito, também percebemos mais ainda essa escassez e essa demora da coroa portuguesa em autorizar a fundação dessas instituições. A explicação mais utilizada pelos historiadores é que essa demora seria uma questão da política de povoamento, que incentivava os casamentos em detrimento das fundações conventuais, e por isso os conventos seriam um empecilho para o bom funcionamento dessa política, mas os recolhimentos não, e eles terminaram sendo os preferidos para essa fundação. Mas há historiadores, como Francisco Bittencourt, que percebem que, além de uma questão
entre a periferia e o centro do império, havia também um jogo de poder no seio dessas periferias, né? Conflitos entre poderes seculares, entre poderes eclesiásticos, entre os dois poderes, ou entre as ordens religiosas, que um queria fundar o seu convento, a outra também, e pediam ao mesmo tempo essas autorizações, e o rei negava. Mais uma vez, quando a gente pensa em Goa, já havia sido solicitada a fundação de um convento de clarissas, e o Aleixo de Menezes termina fundando um convento de agostinhos, né? Então há um conflito também nessas localidades coloniais, né? Apesar dessa dificuldade, né, enfrentada pelos colonos, eles conseguem a autorização para a fundação dessas instituições femininas com um pouco menos dificuldade para os recolhimentos, desde que eles desde sua fundação já tivessem uma cláusula que dissesse que não se tornaria convento no futuro, o que não acontece porque muitos terminam se tornando conventos, né? Mas a necessidade social e econômica desses colonos de colocarem as suas filhas excedentes nos conventos, né, termina sendo uma demanda muito maior e que supera essa dificuldade de conseguir as autorizações régias, né? Esses recolhimentos e conventos, né, a população era bastante, nos recolhimentos a população era bastante diversa, havia meninas de famílias mais abastadas, mas também outras meninas como filhas ilegítimas ou de famílias não muito, de condições muito altas, né? Mas nos conventos, e também não era necessário ter limpeza de sangue, o que acontecia nos conventos de forma diferente, né? A limpeza de sangue, em geral, era requisito principal para a aceitação dessas meninas, para que elas fizessem a profissão solene, né? Se tornassem realmente freiras, ou como a gente vê nos documentos, freiras do véu preto, porque há uma diferença entre as mulheres que estão no convento, não são todas freiras, algumas são chamadas de irmãs leigas, tem as servidoras, tem as criadas, também as escravas, mas também havia presença de mulheres que estariam lá temporariamente, que seriam mulheres que ficariam reclusas por alguns momentos, né, ou por afastamento do marido, ou por processos de separação, que não é a mesma coisa que nós temos ideia hoje, né, já que a mulher que entrasse num processo, né, de divórcio, ela iria para alguma instituição como essa, ela não teria a liberdade de estar em sociedade. Apesar, né, dessa questão da limpeza do sangue, quando a gente vê as entradas, as mulheres que entraram nesses conventos, a gente percebe que há grupos, né, a presença de filhas ilegítimas, de mulheres convertidas, mesmo entre as professas, não apenas entre as irmãs leigas ou as criadas e servidoras, né? Em Santa Mônica, por exemplo, há a existência de 2 princesas do reino de Jafanapatão que fizeram votos solenes nos 30 primeiros anos, né, da instituição, 1637 e 1638. Elas eram recém-convertidas e foram destinadas ao convento, não ao recolhimento que já existia. Essas instituições, né, como a gente pode perceber, elas exerceram uma forte influência na vida colonial, né, dessas localidades, não apenas nas próprias cidades em que foram fundadas, mas também nas regiões próximas, ou até mesmo num raio mais extenso, como acontece
em Goa, que recebe mulheres de todas as partes do estado da Índia, inclusive mulheres vindas que foram, né, daqui de Portugal para a Índia. Então é bastante extenso, mas em geral esses conventos recebem mulheres da cidade ou do entorno, né, num raio relativamente local. Aqui é uma tabela, tive que dividir ela em 3, porque por causa da quantidade de instituições, né, mas eu vou comentando e passando adiante para vocês poderem ver as informações que tem nessa tabela, né. A primeira informação que fica bastante explícita, né, é a confirmação do que eu já venho falando, né, sobre a vida religiosa feminina ter ocorrido de forma tardia, apenas final do século XVI em Olinda, né, e se a gente pensar para o Oriente, começa a haver no início do século XVII. Né. Uma outra informação que a gente percebe vendo essa tabela, eu vou passando depois, né, é que os recolhimentos realmente tiveram um maior desempenho do que os conventos. Né. Enquanto foram apenas 8 conventos, 2 no estado da Índia e 6 no estado do Brasil, né, e isso pensando nos recolhimentos que depois se tornaram conventos, os recolhimentos eles se totalizam em 21, então 21 para 8. Né, praticamente 3 vezes mais, quase isso. Né? Além disso, apenas atuaram nos territórios portugueses 5 ordens, né? Que foram as agostinhas, as concepcionistas, as clarissas, as carmelitas e as ursulinas. Também é interessante a gente notar a questão da fundação dos conventos pelo arcebispo, né, Dom Frei Aleixo de Menezes, que em geral é conhecido como ter fundado as primeiras instituições femininas no Oriente, mas se vocês repararem, logo na segunda instituição, né, que foi no Japão, foi um recolhimento fundado antes mesmo dele dar início às fundações dos recolhimentos em Goa, né, por uma recém-convertida, uma mulher japonesa recém-convertida pela presença dos jesuítas no Japão, né? E ela foi convertida em 1596, né? E já por volta de 1600 se junta com outras mulheres, o nome dela é Naito Júlia, ela se junta com outras mulheres e se recolhem numa casa sendo chamadas de freiras, as freiras de Miyako. Apesar de realmente nunca terem sido reconhecidas como tal, elas não foram oficializadas como freiras. Né? Alguns anos depois, com o acirramento das perseguições, né, aos cristãos no Japão, elas tiveram que se refugiar nas Filipinas, aproximadamente em 1614. Mas a gente percebe, né, que já havia um movimento, sim, partindo das próprias pessoas, ou colonos, ou recém-convertidos, de formarem instituições que permitissem que essas mulheres se dedicassem exclusivamente à religiosidade, ou que elas fossem preparadas para o casamento, que alguns recolhimentos têm essa prerrogativa. Né? Além disso, a gente também vê em Pernambuco, né, a fundação do recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, em Olinda, que também é uma iniciativa dos jesuítas, junto com a Irmandade, que leva o mesmo nome, né, e essa casa funcionou, ainda funciona, na verdade, agora como convento, né, lá em Olinda. Bom, quando a gente agora, né, passa para Goa, sim, aí sim nós temos o Aleixo de Menezes com uma preocupação na preservação e manutenção da virtude feminina, né, e tendo em mente todas as características de reforma que a igreja está passando no momento,
com o Concílio de Trento, ele se apropria, né, do que está em voga no reino para assistência para a mulher, né, e implanta em Cuba. Então, ele funda a Casa de Recolhimento de Nossa Senhora da Serra para as meninas se prepararem para o casamento e também para abrigar as órfãs do rei que chegavam na Índia. Depois funda o Convento de Santa Mônica e, no final, o recolhimento de Santa Maria Madalena, com esse intuito de acolher mulheres consideradas de má fama, mulheres arrependidas. Inicialmente, como eu falei, o convento tem, não só o convento, mas as instituições têm um raio muito mais amplo, que vai diminuindo com o passar do tempo e com a diminuição, né, do próprio Estado da Índia, né, com a perda dos territórios portugueses. Na outra ponta, deixa eu ver se ainda está aqui, temos a Fundação de Macau, que já é uma fundação de clarissas, que ocorre de forma bastante interessante, já que são freiras de Manila, ou seja, do Império Espanhol, que vai fundar o convento em Macau, o que mostra essa proximidade, né, dessas regiões mais fronteiriças, né. Há outras tentativas de fundar, por exemplo, um convento em Coxim, mas não segue adiante. Tentativas de fundar um recolhimento em Damão, que também não segue adiante. Mas isso para a gente poder entender, né, como essas fundações, né, estão sempre sendo pedidas, solicitadas, né? E se as autorizações chegassem para todas, teríamos talvez um número muito próximo com o que houve nos territórios espanhóis, né? É interessante a gente também perceber, e aí eu vou passar um pouquinho aqui, né, que o recolhimento de Macau, ele é fundado muito após o convento de Santa Clara, né, o que diferencia dos hábitos costumeiros, que era fundar primeiro um recolhimento e a partir desse recolhimento fundar uma casa um convento, né, mudando a característica essa primeira característica dessas instituições, que era até uma forma dos colonos conseguirem, né? Primeiro eles conseguiam uma autorização para o recolhimento e com o passar do tempo eles conseguiam modificar a essência para um convento feminino. Em Macau acontece de forma diferente. Já existia uma proteção às órfãs e viúvas pobres, né, através do asilo, mas somente na década de 20 do século XVIII é que realmente vai ser fundado um convento, uma casa de recolhimento a partir da Santa Casa de Misericórdia. Quando a gente já pensa no estado do Brasil, né, a gente vê que essa resistência das populações, né, frente à política régia, contrário ao enclausuramento religioso dessas mulheres, é bastante forte, né? São realmente recolhimentos fundados para depois se tornarem conventos, né? A estratégia utilizada, né, por esses colonos, né, mostra realmente a demanda social, uma demanda econômica de estabelecer territórios e locais onde essas mulheres pudessem viver, já que não teriam dote, o dote para o casamento era muito maior do que um dote para a entrada no convento, né? Então, eles pediam a autorização régia e depois recorria ao Papa para ter uma autorização para o convento. Então, a gente percebe isso no caso do recolhimento de Santa Teresa, né, que o bispo de São Paulo, né, ele inicia uma vida conventual,
ao dar estatutos, né, para esse recolhimento, mas só depois que se torna convento. O da Luz também foi criada por uma religiosa de Santa Teresa, né, tendo o apoio do Frei Galvão, que era confessor e diretor da instituição, e depois consegue autorização para se tornar convento, né? E outras, né, seguem essa mesma toada, né, de primeiro ser recolhimentos de mulheres e depois conseguirem autorização para torná-los em conventos e clausurarem essas mulheres, né? Bom, esses recolhimentos, eles são uma alternativa, né, para o estabelecimento dessa vida religiosa feminina, principalmente quando a gente olha para a América Portuguesa. Como eu estava falando, são 4 tipos de recolhimentos. Tem os da Santa Casa de Misericórdia, né, que eram principalmente para educar as meninas para o casamento. Tinha as casas que eram destinadas às mulheres rejeitadas pela sociedade por algum ato considerado pecado, crime, né, ou, como eu havia falado, separação, né, do cônjuge. Exemplos desses é o recolhimento, deixa eu ver se está aqui ou se está na outra parte, isso. O recolhimento de São Raimundo, em Salvador, o de Itaipu, em Niterói, né? Mas também havia esse tipo de recolhimento que era para mulheres que ansiavam uma vida piedosa, uma vida de penitências, né? Mas que não poderiam ter esse acesso à vida num convento, né? Então, são chamadas em geral de beatas, são inspiradas nas ordens terceiras, né? Algumas se recolhendo nas suas próprias casas, outras em instituições, né? Fundando essas instituições, mas essas casas, né, ela tem uma certa informalidade, não há uma profissão de fé ou uma autorização, né, para que elas seguissem essa vida religiosa. Elas terminam seguindo por causa, né, de uma demanda espiritual, realmente, né? E é um modelo que se espalha pelo território luso-americano, tanto que há ideias de que tenha havido muito mais recolhimentos ou casas, né, de beatérios do que a gente tem, do que ficou, né, para a gente até hoje, o que a gente acha em documentos. Bom, é bastante difícil precisar os números demográficos dessas instituições, né? Além das religiosas ou das recolhidas, né, havia uma gama de outras mulheres que faziam essas instituições funcionarem, que infelizmente a gente não tem um acesso, né, a quem elas eram. Os conventos, por exemplo, eles trazem, né, nos mostram dados mais detalhados para mulheres que professavam solenemente, mas não sabemos, por exemplo, muitas das vezes quantas irmãs leigas tinham ou quantas criadas tinham num período mais longo. Às vezes alguns documentos mostram, principalmente nas visitações, mas são muito pontuais, não tem como fazer um estudo mais amplo sobre essa população, né? Essa variedade, né, de mulheres, porque vamos ter dentro desses conventos escravas negras, mestiças, servidoras que entravam como criadas, mas terminavam fazendo votos simples para continuar nesses conventos, né? Ou mesmo nos recolhimentos onde as meninas entravam para se formarem, se educarem, para se casarem posteriormente, e algumas ficavam até 42 anos ou mesmo morriam lá sem
casarem, né? Mas é interessante a gente perceber que há uma tentativa, né, após conseguirem a autorização, há uma tentativa do poder régio em controlar quantas mulheres teriam, né, nessas casas. Então, para os conventos, né, Goa é um exemplo que sai um pouco da curva, porque como o Aleixo ele pensa num convento que comportasse 200 freiras, mas nos 30 primeiros anos isso vai variar, né, a autorização para 40 ou para 100 religiosas. No final das contas sempre ultrapassam essa quantidade de mulheres, né, mas os conventos fundados posteriormente, essas características são mais determinadas. Então, para Macau, não poderia ultrapassar 33 mulheres, para o Desterro da Bahia, não poderia ultrapassar 50, para Ajuda, no Rio de Janeiro, né, também só era permitido abrir 30 vagas. Então, sempre quantidades bem diminutas para realmente pensando, né, em não atrapalhar a questão populacional, né, de mulheres disponíveis para o casamento. Né? Apesar, né, dessa delimitação, sempre desobedeciam esse limite, os conventos estavam sempre com mais mulheres do que o permitido, pelo menos numa grande parte da sua existência, né? E não apenas as professas, mas também as criadas, as visitações, os arcebispos e bispos em suas visitações estavam sempre, recorrentemente, vamos colocar assim, solicitando que diminuíssem a quantidade de criados, que diminuíssem a quantidade de escravos dentro dos conventos, porque diziam eles que traria desvios para essa vida religiosa. Né? Se a gente pensar em números absolutos, né, a gente realmente vê que essa vida, as mulheres que se dedicavam a essa vida contemplativa não representavam um grande risco à colonização, né? Mas se a gente olha para essas sociedades em que a proporção de nativos, negros e mestiços para os brancos, né, era muito alta, enclausurar mulheres, impossibilitando-as de se casarem, de procriarem, né, ia realmente contra a preservação da sociedade de origem ibérica nas colônias. Então, podemos perceber que, mesmo que a quantidade delas seja bem menor do que a de homens nos conventos, né, masculinos, a dinâmica da vida religiosa feminina seguia outros padrões, né, principalmente devido às demandas sociais impostas para essas mulheres que deveriam ou casar, em geral, né, era o ideal, né, que elas ou casassem ou se tornassem religiosas. Né? É claro que hoje em dia, com os estudos da história das mulheres, vemos que não, que há sim mulheres trabalhando, não apenas mulheres pobres, mas também mulheres de condições mais abastadas que tomavam conta de suas propriedades. Né? Então, elas saíam desse ideal visto, né, e determinado para as mulheres. Essas necessidades impulsionavam a sociedade colonial, né, a tornar-se mais resistente a essas recusas, né, e determinações régias. E terminavam, sim, estabelecendo instituições femininas que respondessem, né, a essas demandas. Então, podemos dizer que tanto freiras quanto recolhidas, ou mesmo beatas, né, elas povoaram as quatro partes, como o Gruszinski fala, do mundo, né, influenciando aspectos não apenas religiosos, mas também aspectos culturais, econômicos e políticos. Bom, só para finalizar, eu trouxe aqui um mapa para vocês verem, pontuando, né,
aonde houve essas fundações e ver que realmente num território amplo como foi o convento, o Império Português, né, há uma grande dispersão, né, territorial e, como vocês puderam ver na tabela, também uma dispersão temporal, né. Só para finalizar, é interessante porque nós podemos, a partir das fontes que encontramos sobre essas instituições, perceber estudos prosopográficos, né, tentando compreender melhor essa população que era tão fluida e era um verdadeiro caleidoscópio, né, podemos dizer assim. E desmistificar um pouco, né, a presença dessas mulheres em conventos como se elas fossem unicamente submissas e silenciosas. Afinal de contas, há muitos desvios dentro dessas instituições, como também há crises, como a que eu estudei para o convento de Santa Mônica, não só crises internas, como conflitos com poderes locais, eclesiásticos e civis, né? Então, sem dúvida, né, essas instituições, elas foram muito mais do que simples territórios religiosos e repositórios femininos, né? Eles eram multifacetados, haviam demandas econômicas e materiais que eram sanadas juntamente com as religiosas, né? Eram territórios complexos, né? Vistos muitas vezes como prisões por algumas mulheres, mas como locais de extrema religiosidade por outras, ou como um local de autonomia e liberdade para outras, né, que percebiam que poderiam ali sim ter acesso à cultura, à leitura, que não teria se elas continuassem leigas, né? Então, é um território onde a gente encontra uma quantidade maior de mulheres com acesso não só à leitura, mas também à escrita, é claro, a maior parte voltada para questões religiosas, mas se nós lembrarmos a Inês Juana de la Cruz, né, a mexicana, não podemos ficar presos, né, a pensar que elas só escreviam aspectos religiosos, né. Então, é um território em que as mulheres construíam, né, seja permanentemente ou temporariamente, essa identidade, né, voltando à questão, né, de identidade coletiva, conjugando características gerais de esposas de Cristo ou de servidoras de Cristo, mas também filhas de suas ordens, né, e mulheres de sua localidade. Bom, eu gostaria de agradecer e obrigada. Agradecemos à senhora doutora Rosalie Viegas esta interessantíssima conferência e agora está aberto o debate. Quem entender por bem, quem está aqui presente no Salão Nobre da Universidade Aberta pode levantar a mão e fazer a sua pergunta ou comentário. Quem também nos acompanha à distância, via Zoom, também pode usar o chat. Eu queria só colocar rapidinho Sim. a bibliografia. Sim, força. E fazer, depois eu falo. Aqui são as fontes, né, que eu utilizei, desculpa, para essa, e a bibliografia logo, desculpa. Enquanto não surgem questões, eu faço assim, nessas várias sucessivas demandas junto da corte, junto do rei, para instituir movimentos e conventos, e devido à dificuldade em ver a concessão da autorização, há da parte da corte resposta a justificar porque é que não se aceita ou se não se concede, dado que são muito maiores as recusas do que as autorizações. E quando há recusas, há justificação pela recusa? Sim,
Em geral, daí os historiadores, né, terminarem entrando para essa questão, é que não é possível haver conventos e por causa justamente da questão dos casamentos. Né? A prerrogativa é deixar mulheres livres para o casamento. E não só nessas respostas, mas também quando o rei autorizava a fundação de um convento, ele logo após mandava uma orientação de que não fosse pedido mais outras, porque foi autorizado para aquele e não para um próximo. Acontece isso com as Clarissas para Coxim, né? Que elas inclusive pedem para, como o rei está negando, né, elas vão em busca do Papa, para poder ver se consegue a autorização pelo Papa primeiro, para depois pedir mais uma vez para o rei. Mas a recusa é sempre justificada por uma questão dos casamentos. Mas se o Papa autorizasse, o rei tinha que também aprovar, naturalmente. Sim, sim. Era uma espécie de forma de pressão junto pelo rei. A própria fundação do convento de Santa Mônica de Goa, né, o Dom Frei Aleixo de Menezes, o rei já tinha, né, feito várias recusas, e ele aproveita o momento que ele se torna governador para poder instaurar o convento, e só depois ele faz, olha, já dei início, por favor, né, preciso da autorização. Então ele realmente faz a pressão, né, junto, e fora que, claro, o Aleixo de Menezes ele tem uma importância política muito grande, né, ele se torna posteriormente governador, né, durante aqui em Portugal, né, então, além de ser arcebispo de Braga. Então, ele utiliza essas estratégias políticas para poder conseguir essas fundações. Muito obrigado, Roseli. Agora dou a palavra à Joana Balsa Pinto para fazer a sua questão. Roseli, naquela lista que nos mostrou dos recolhimentos, quais eram as ordens que estão mais representadas naquela listagem? Portanto, há alguma ordem que esteja mais ligada, vinculada à instituição de recolhimentos do que outra? E por que motivo? A maioria é tanto de recolhimentos, né? Porque os recolhimentos, alguns são ligados a instituições leigas, mas eles seguem uma regra geralmente mais voltada para a religião. E são de clarissas. As clarissas são onde fazem mais sucesso, vamos colocar assim, nessas fundações femininas, né? Em geral, por causa de uma preferência, por causa que as ordens religiosas mais flexíveis, né, eram as preferidas. Então, quando a gente olha as carmelitas descalças, não são, acho que dois conventos apenas, né, mas concepcionistas e clarissas são as que tem mais, né? Agostinhas, por exemplo, só houve o de Goa, não teve nem no Brasil, né? Mas clarissas a gente percebe em Macau, na Bahia, né? Em Salvador, no Rio de Janeiro também há, em São Paulo também, né? Concepcionistas também, que não são clarissas, mas seguem, né, uma outra regra de Santa Clara, mas são ordens mais flexíveis, não são ordens que estavam... Claro, tem a questão da reforma religiosa, que as carmelitas são as que mais encabeçam, né, a questão de uma vida mais rigorosa, né, mas realmente a preferência são para as clarissas e concepcionistas. Muito obrigado.
E de algum modo também a demanda revela a dureza social de muitas mulheres desprotegidas que encontraram nessas instituições uma espécie de oásis para se proteger das fragilidades em que elas estavam sujeitas. Sim, são espaços que elas, como eu falei, né, elas têm acesso às que se formam, aprendem a ler e escrever, elas têm acesso que mulheres leigas em geral não teriam. Muito bem, temos aqui uma questão do Igor Santiago, que assim, sobre a questão das fontes, que é sempre a grande dificuldade para os historiadores que tratam destas questões, e pergunta assim: parabéns, professora Roseli, ótima apresentação. Tenho uma questão em relação às fontes que a senhora usa na sua pesquisa atual. Elas foram encontradas nos próprios conventos e recolhimentos que aparecem na sua tabela? Existe documentação para o estudo de todos eles? Pergunto isso, pois estou pesquisando agora no mestrado as Clarissas de Macau e de Manilha, e o acesso às fontes sobre essas mulheres é bastante complicado e escasso. Trabalho com a documentação dos próprios franciscanos sobre elas, além de algumas cartas e correspondências trocadas entre religiosas e autoridades civis e eclesiásticas. Sim, é bastante difícil realmente, né? Ainda mais quando a gente pensa em América Portuguesa, né? Porque aqui em Portugal, após a extinção das ordens, né, a documentação as documentações foram por arquivo, né? Então a gente, de certa forma, tem um acesso livre, né, a essas documentações. Quando eu estudei para Goa, eu tive, é claro, que não há um fundo único para o convento de Goa, onde eu encontrei todas as fontes, onde eu tive acesso a todas elas, todas organizadas, não. Eu tive que buscar na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Histórico Ultramarino, que são aquelas caixas enormes, né? Então eu tive que fazer isso. Sim, é realmente uma pesquisa mesmo, né, de formiguinha, né, um trabalho de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando a gente pensa em Brasil, dificulta mais ainda, porque essas instituições, muitas delas funcionam até hoje. E para ter acesso, que a minha pesquisa de agora, né, que eu estou pensando em Estado da Índia e Estado do Brasil, e aí eu fui para o convento da Ajuda, do Rio de Janeiro, eu tive que entrar em contato com a freira, com a Madre Superior, conversar com ela, ter um momento antes dela me dar acesso às fontes, né, um momento de interação, de conversa, de autoconhecimento. Isso, criar uma confiança. Né? Mas há, claro, documentação quando tem a troca com o poder civil, né? Ou com o poder eclesiástico nos arquivos da Cúria, que é uma outra forma também de encontrar esses documentos. Ótimo, muito bem. Muito bem, então agradecemos mais uma vez à nossa conferencista Roseli Viegas a sua conferência, a sua partilha de conhecimento tão interessante. Agradecemos a quem esteve presente neste seminário via telemática e aqui no Salão Nobre e desejamos a continuação de uma boa tarde. Até breve. Obrigada.